Bom dia, empresários. Estamos começando mais um episódio. E aqui nós vamos falar hoje sobre zona de conforto. Zona de conforto não é um lugar seguro e não é um lugar para você se manter. Então, para quem não me conhece, sou a Beatriz Cristina, tenho uma agência de mídias sociais, também sou mentora de empresários no digital. Sim, minha mentora. E estou aqui com duas queridíssimas, Renata Alves, que é minha mentorada, especialista em finanças, Monique, que é também cliente da agência, vai falar sobre enfermagem, assessoria de enfermagem, para assessoria para enfermeiros atuarem nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Nurse in the USA. O arroba vai aparecer para vocês aí na tela das duas. Então, se você não conhece a gente, siga nas redes, acompanhe e compartilhe essa trajetória com outras pessoas que podem estar iniciando, estão na zona de conforto, muitas vezes insatisfeitas, e não têm coragem de dar esse passo, né? Então, quero saber agora mais detalhe de vocês. Vou começar por ordem alfabética, tá? Então, por favor, Monique, com você. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite de estar aqui, né, para poder participar e falar um pouquinho da minha trajetória enquanto empresária. Eu sou Monique, atualmente eu atuo no Nurses in the USA, especificamente, levando, né, e fazendo essa assessoria para enfermeiros que escolhem atuar nos Estados Unidos. Então, enfermeiros brasileiros que podem validar o diploma e atuar nos Estados Unidos de uma maneira legal, com green card para todos os seus familiares, o que é incrível, é uma mudança de vida. Então, hoje em dia, eu estou no processo de mudança e também auxilio esses enfermeiros que escolhem. Nossa, e assim, é uma área incrível, é um oceano azul de possibilidades. Eu tenho pessoas na minha família na área da saúde e eu falo todo dia para todo mundo. Como estão reclamando do plantão, eu falei, gente, segue a Monique, porque olha a possibilidade. E até um questionamento que surgiu, que eu acho legal você falar aqui, é sobre, já sou formada há tantos anos. Uma tia minha mesmo falou, já tenho 54, será que funciona para mim? Então, gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Nossa, super funciona. Eu recebo esse tipo de pergunta o tempo inteiro. Porque a gente aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de idade, né? Como um fator que impede ou que, enfim. E nos Estados Unidos, eles não estão preocupados com isso. Inclusive, assim, eles nem perguntam a sua idade, eles não perguntam se você tem filho, se você é casado, eles não querem saber disso. Eles querem saber se você está disponível a trabalhar, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana. No meu Instagram, eu sempre busco trazer convidados, né? Que já estão atuando lá. E tem convidados que foram com 54 anos, iniciando uma vida lá toda com o esposo, os filhos já grandes. E, de fato, assim, estão super felizes. Então, a idade não é uma questão, né? Eu acho que é a escolha. Você escolhe viver isso, cria o caminho que você consegue. Lembrando que é bacharel em enfermagem. Eu acho que isso é muito importante, que também eu recebo muito questionamento sobre técnico. Técnico não tem condição de validar para os Estados Unidos, porém, pode continuar os seus estudos, fazer ali a graduação, que aí com certeza existe uma porta aberta e disponível para esses enfermeiros que escolhem iniciar uma nova vida. Nossa, excelente. A gente vai aprofundar muito sobre isso, mas esclareceu bastante. E falando justamente sobre essa questão do etarismo, né? A gente realmente aqui no país tem isso, né? Então eu queria que a Renata contasse pra gente como que uma pessoa, né, Renata, que trabalhou durante anos na carreira formal, CLT, já é mãe de uma adulta, né? Mas chegou aos 50 anos e resolveu mudar. Como foi isso, né? Eu me realizei na minha vida profissional muito, que eu tive a chance de trabalhar em multinacionais, tive a chance de ir para a Suíça, de ir para Portugal, de ir para a França, a trabalho. Na minha função, essa parte, o pessoal não tinha inflação naquela época, passou a ter. Aí a gente se deu aqui no Brasil super bem, porque dando aula de orçamento, de planejamento, para gente que não sabia o que era o nosso dia a dia, para os caras era novidade. Foi assim que eu fui morar fora e tal. E aí, de repente, veio a crise do óleo e gás aqui no Rio, que ceifou os empregos, né? E comigo não foi diferente, eu fechei a porta da empresa. E aí eu me vi com 45 anos, na época, eu me vi overqualified, que é um problema sério, né? Super qualificada, com meus últimos salários tinham sido do padrão do óleo e gás, que era bem acima da média, e simplesmente passei um ano sem emprego.
E aí, o que aconteceu? Antes, quando estava nessa transição, né, os meus fornecedores e parceiros de trabalho de outras empresas falavam para mim, Renata, e agora? Você, como financeiro, o que você acha? Como a gente sobrevive no tempo de crise? Vamos jantar. Aí, nos jantares, a gente conversava e tal. Você me acompanha, me dá a mão? Eu não tinha nada estruturado na minha cabeça, não me sentia uma autoridade naquele assunto, mas eles me reconheceram assim e eles começaram a falar, olha só, fica comigo aqui, vamos formalizar, vamos cobrar o meu primeiro cliente. Aí ele falou assim, eu tenho que te pagar isso, não é possível. Você conseguiu dar uma longevidade aí para o nosso negócio, com o que você falou e a gente executou, eu vou te pagar. Eu falei, mas não sei direito, eu não quero trabalhar aí, mas porque eu ainda estava trabalhando, né? E assim começou na informalidade, até que eu fiquei sem emprego, levei 1 ano para me recolocar, continuei, aí criei um CNPJ chamado RJR2 Consultores, que está já há 8 anos aí rodando sozinho. Ele não é da internet, do Instagram, não é nada disso, é a indicação boca a boca, né? E é pessoa jurídica mesmo, que eu ajudo as pessoas em processos, em gestão, enfim. E aí, assim que começou, como eu virei a chave? É um medo danado, né, gente? Eu sou mãe solo da Rebeca, que na época ainda estava na 7ª série, ainda tinha muita escola, muito inglês, muito balezinho para pagar, muita atividade. E eu falava, como eu vou sobreviver sem um fixo? 1 mês antes de eu ser convidada para trabalhar numa outra empresa de novo, com um salário 1/3 do que eu costumava ganhar, pintou um super contrato, que era mais alto, inclusive, que o salário. Só que os contratos têm data finita, me deu aquele medo danado, eu falei, agora não é o momento, vou continuar. E aí mantive o paralelo. Aí o tempo foi passando, eu comecei a repensar a trajetória, porque aí quando você vê, né, que as oportunidades não são mais atrativas, é porque eu me realizei muito quando eu era CLT, né? Que não é mais atrativo, que você está tirando o tempo da sua família, que você não é dono do seu tempo, que eu acho que a grande questão para mim é ser dona do meu tempo e fazer coisas com algum propósito. Eu não via mais propósito na minha vida de trabalho formal da CLT. Quando eu comecei a ver o executivo lá, uma pessoa que eu achava grandiosa, né, com o olho cheio de água, você me livrou da falência. Eu falei, poxa, será? Nós nos livramos juntos, porque atrás daquilo que eu indico tem a sua execução. Sem a sua execução brilhante, né, e tem sempre um ajuste no meio da trajetória, que a gente traz ideias, né, e às vezes no meio da execução a gente tem que ajustar a trajetória, né? Então, eu vi aquilo ali como um propósito incrível e aquilo me dava um prazer, como no meu iniciozinho de carreira, aquele frio na barriga. Aí eu falava, como é que eu posso ser melhor? Eu dei uma sorte, que é escolher desde o início uma área que eu amo. É isso que eu ia te perguntar. Até sempre hoje. Foi finanças? Sempre foi a área de finanças? Sempre foi finanças. Eu via a falecida Maria da Conceição Tavares falando, eu falava, essa mulher parece maluca, mas eu quero um dia falar que nem ela. Via o Ricardo Amorim, que é mais ou menos a minha idade, né, falando. Eu vi tantas pessoas falando, eu falava assim, nossa, que barato isso, eu quero fazer isso um dia. E eu me encontrei ali, né, essa parte de planejamento estratégico, financeiro, e executo isso até hoje. Hoje eu estou com um novo projeto, a minha mentora, outra mentora que não... que eu dou a sorte de aprender todo dia e ter mulheres incríveis igual a Bia no meu caminho. Me convidou, né, a Luciene, para fazer uma parceria com um novo projeto, que é o Conexão Digital Oficial, que é para quê? Você quer empreender no mundo digital, é um mundo diferente. Você pode ter a sua expertise, mas a expertise digital ela é muito específica. Então, o objetivo é ajudar mulheres, exclusivamente mulheres, que nós temos outras questões por detrás da nossa carreira, como família, como filhos, como as nossas inseguranças que a sociedade diz que a gente não é capaz de ter um negócio, que mulher não tem que ter dinheiro, essas coisas assim que a gente acredita desde pequena. Então, é para ajudar essas mulheres a fazerem negócios
na internet. E prosperarem. E serem muito prósperas, por favor. Se é para sonhar, vamos sonhar grande, porque dá o mesmo Dá trabalho. o mesmo trabalho, né? exatamente. Sonhar pequeno. Ou sonhar grande. Exatamente. E foi assim que eu resolvi dar essa virada. Eu hoje tenho uma situação que me incomoda muito, que eu tenho um grande cliente que me dá a maior parte do meu faturamento. Então, eu ainda sou uma pedra bruta ali, tentando me lapidar, porque eu me sinto muito dependente de uma receita principal, né? Sim. Eu comecei o Finanças com a Rê no ano passado, que é o único projeto que eu tenho na internet. Hoje somos 2.500, eram só eu de seguidor. Hoje já somos 2.500 pessoas ali. Muita gente. No Todo Dia, que é um projeto à parte, que é para ajudar a gente que está endividada a sair das suas dívidas aí. Ensino economia para pessoas comuns. Ensino a investir, ensino que tem muito, muito mais além do que aquele ciclozinho do rato. Trabalhar para pagar a conta, trabalhar de novo. É isso que as pessoas têm que, no Brasil, aprender. A gente não é feito para empreender, e empreender é, sim, um caminho. Com e certeza. É um caminho com dores, igual o caminhozinho profissional CLT, com dores, mas com muitas alegrias que você pode encaixar ali em um propósito de vida. Muito bom, Renata. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu concordo super com o que você falou, né? Eu sempre falo, fiz transição de carreira em 2021 com um filho pequeno. E era essa também minha insegurança, né? O fixo, o que vai fazer? Mas eu digo, quando a gente escolhe realmente sair da zona de conforto, a gente se compromete em executar com seriedade, com qualidade, a gente consegue colher frutos daquilo. Então, a gente, quando está no caminho, no processo, a gente sempre está no processo. Sim. Mas a gente, quando olha para trás e fala, nossa, há 3 anos atrás eu dei aquele passo cheio de medo, mas olha o que está acontecendo hoje. Então, é muito legal ver isso, porque você teve isso aos 45. E não se importou com a opinião. Eu acredito que a Monique também ouça muitas opiniões, né? Você, Monique, agora pode contar pra gente também. Você é enfermeira já, atuou aqui. E como foi essa escolha da assessoria para outras enfermeiras? Eu sou enfermeira desde 2007, né? Então, quando eu me formei, eu logo fui morar fora também, tive uma experiência, mas não para trabalhar como enfermeira. Eu e meu marido somos enfermeiros e quando retornamos ao Brasil, aí sim comecei minha carreira como enfermeira. Trabalhei por um tempo, até 2017, que foi quando eu comecei a perceber como o enfermeiro é desvalorizado, né? Como que a gente trabalha muito e não tem bons salários. Apesar de eu ter trabalhado também em óleo e gás, também como enfermeira, que foi uma época maravilhosa para mim, eu realmente comecei a perceber as dificuldades da enfermagem. E, obviamente, como você falou, a gente por trás tem uma mulher que tem família, tem marido, tem casa. E eu passei por uma prova que eu achava que, enfim, ia resolver todos os meus problemas. E eu percebi que não, que na verdade os meus problemas estavam começando. Foi prova de concurso? E aí eu pedi exoneração. Eu falei, não vou mais atuar como enfermeira, vou fazer uma transição de carreira. E ali eu mudei a minha carreira, totalmente o meu foco. Fechei a porta da enfermagem com muita dor no coração, porque assim, eu sempre gostei muito de ser enfermeira, né? Então, assim, eu me formei, fiz minhas pós, sempre me dediquei muito para a enfermagem. E fechar um ciclo é difícil, né? Então, assim, eu olhava para toda a minha trajetória, eu falava assim, poxa vida, eu vou ter que fechar essa porta, né? E vamos ver o que eu vou conseguir criar. E mudei de carreira, hoje em dia eu também sou terapeuta e atuo como terapeuta. E um belo dia, né? Eu acho que a terapia me ajudou muito a estar muito presente para as situações, para as possibilidades, para os ciclos que podem voltar a se abrir também. E eu descobri essa possibilidade. Numa viagem que eu fui de férias, né? Eu fui levar meus filhos para Disney. E aí, muita gente falava, você é enfermeira, seu marido é enfermeiro, mas por que você não está aqui nos Estados Unidos? E eu falava assim, mas eu posso vir para os Estados Unidos? Como é que funciona isso? Não, você tem que correr atrás disso, porque aqui é muito bom, a gente precisa de enfermeiros e tal. E aí, naquele momento, eu decidi olhar para isso, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu falei com
com meu marido, eu falei assim, vamos dar uma olhada nisso para ver como que funciona? E isso foi em 2022. Eu falei assim, porque eu acho que pode ser uma possibilidade pra gente. Meu marido trabalha embarcado já há quase 15 anos. Eu falei assim, eu quero você em casa também, já chega, né? Eu acho que tá na hora de você fechar esse ciclo também. E aí a gente falou assim, bom, para ele ser enfermeiro aqui no Brasil não existiria a possibilidade de ir para um hospital por conta de recursos financeiros e tudo mais. Eu falei assim, então vamos ver como que é essa ida para os Estados Unidos. E aí foi quando eu mergulhei para entender esse processo e eu fiz o meu processo. O que é maravilhoso, porque eu sempre acredito que eu só consigo levar o outro para onde eu já fui, né? Talvez se eu estivesse fazendo uma assessoria de enfermeiro, de validação de diploma, sem ser enfermeiro, sem ter feito o processo, sem estar no processo, eu acho que eu não conseguiria trazer tanta realidade para aquilo que eu ofereço, né? Não, talvez eu não estaria entendendo qual é o sonho de fato da pessoa, porque eu trabalho com sonhos, eu trabalho com pessoas que querem uma vida melhor, que querem prosperar financeiramente, que querem dar segurança para os seus filhos, que querem, ou então, quem sabe que nem eu, viver mais um pouquinho perto do meu esposo, entende? Então, assim, são muitas nuances que envolvem aquele sonho. Então, quando alguém me procura para fazer essa validação, eu sei que ali não é simplesmente uma análise de documento, não é simplesmente dar um direcionamento para aquela pessoa, mas eu tento acolher ao máximo aquele sonho e aquele indivíduo, porque ali não é só um indivíduo, é uma família que eu estou acolhendo, né? Então, assim, eu passei por todo o processo, eu ainda estou no processo, né? Porque o processo, ele tem várias fases, e a gente vai... Cada fase a gente vai conquistando e a gente vai... É tipo um jogo, né? A gente passa uma etapa, Uma fase, vai passando... até chegar lá. Vai passando pelas isso, fases. né? Enfim, esperamos que, né, se tudo der como a gente está imaginando, acredito que até dezembro a gente já está se mudando, né? Mas é um processo que envolve planejamento financeiro. O tempo todo. O tempo inteiro. Eu falo isso, às vezes as pessoas me procuram e falam, olha, se você quer isso, já começa agora. Estudar inglês e se planejar financeiramente. Porque senão lá na frente você percebe que você não consegue arcar com os custos, existem custos envolvidos, tudo bem que são por etapas, então a gente consegue se planejar, né? Mas a gente precisa desenvolver essa mentalidade. Então, quando você fala de nós brasileiros, a gente não fala muito sobre dinheiro, a gente não fala muito sobre essa mentalidade, e isso é crucial, né? E eu vejo isso no meu negócio, o quanto que às vezes eu tenho que falar sobre finanças, eu tenho que falar sobre investimentos, eu tenho que falar isso para esses enfermeiros, né? E porque lá na frente a gente vai começar uma vida nova também, que exige de nós também todo um planejamento, não só financeiro, emocional, físico, enfim. Sim. Né, uma coisa mais integral. Então foi assim que eu descobri o processo e venci ele, né? Espero em breve estar lá. Com e hoje certeza. em dia eu faço toda essa assessoria, né? Cada vez mais eu acho que a empresa Nurses in the USA tem crescido muito, né? Assim, eu super gratidão, né? Para toda a nossa parceria aqui também com relação ao marketing, porque eu não faria sozinha, né? Se eu tô crescendo hoje, eu percebo totalmente uma diferença. Obviamente que tem a minha entrega, mas tem uma equipe por trás que está me ajudando também. E é isso, são sonhos se tornando reais e possibilidades que as pessoas não conheciam, que não imaginavam e que quando elas resolvem sair da zona de conforto, como a gente está falando de sair de zona de conforto, elas podem viver algo inimaginável, né? Sim. E realmente atingir objetivos que talvez elas nem imaginariam que era possível para elas. Nossa, é muito incrível, porque eu sempre falo que o empreender é isso, né? A gente fala de propósito, a gente fala de sair da zona do conforto. A gente sai da nossa zona de conforto, mas a gente também está tirando outras pessoas da zona de conforto delas. Sim. Então, o empreender, ele tem isso, ele é pela gente, mas a gente fica tão feliz quando a gente estende a mão para o outro pelo processo que a gente passou, ou por uma mudança, uma execução que ela vai passar. Então, é incrível. Por exemplo, a Monique agora falando, a gente pegou, né, iniciou o trabalho, e eu falo isso, a gente tem muito compromisso. Eu tenho muito compromisso com todo mundo que acredita no meu trabalho. Porque eu sei que é também um investimento e a pessoa quer ter um retorno para que ela mantenha. E se o negócio dela cresce, o meu também cresce. Então, a gente vive esse ciclo e é muito bom a gente ter essa mentalidade de que a gente não pode só se limitar a fazer o que a gente faz. Como a Monique falou, dou assessoria, mas também falo sobre finanças. É a mesma coisa. Eu também faço a minha parte, mas você executa. Porque é um complemento. E a gente vai se entrando, né, e vai vendo o crescimento das pessoas e se realizando com isso. Então, fico muito feliz porque acho que é uma sintonia nessa função do empreendedorismo que a gente traz, né? Então, agora eu quero falar com vocês um pouco mais sobre dificuldade que acontece, né? A Renata, por exemplo, falou sobre a crise do óleo e gás, né, que foi um desafio.
Quais aprendizados que você traz desse momento para você, Renata, hoje em dia? Que a gente sempre pode se reinventar, que a gente não tem limite. Porque eu me vi, imagina, eu com aquela responsabilidade, eu nem dormia mais, né? Que eu falava, e agora? E agora, como vai ser? E surgiu por acaso. Às vezes o acaso, a sua seriedade para as coisas, né, é importante. E a sua ousadia, né? Então, eu sempre tive uma rede de apoio. O que eu falo para todo mundo, vai tentar uma coisa diferente? Eu não pude me planejar para essa tentativa, né? Porque você vivia aquilo que era sagrado, que era a Petrobras, de repente deixou de ser algo sagrado e acabou com um segmento inteiro, né? Então, quando você não tem como se planejar, tenha uma rede de apoio, busque segurança, converse sobre isso e não tenha medo. Se você... Eu só tinha a minha profissão. Eu falei, não é possível que aqueles 25 anos lá de trás não tenham valido de nada. Valem. Eu só tenho que entender como eu vou me reinventar, né? Então, eu conversei muito, e isso é uma coisa solitária. Você pode conversar com 1000 pessoas, mas é você que sabe dos seus limites, daquilo que você está disposto, daquilo que você não está. E eu dei a sorte de ter aquele empresário anjo que falou, você nasceu para isso. Sempre tem alguém que dá... Você nasceu para isso. Você não fique escondida, e que me ajudou, me indicando, e me ajuda até hoje, e é um grande amigo, sempre foi um amigo. E é isso. Não se compare, cada trajetória é única no mundo, cada um tem o seu tempo de desenvolver, porque as pessoas têm mania de se comparar. Eu agora que estou nesse mundo digital, aí fica gente que me procura lá a conexão digital. Ah, queria impulsionar minha página, tô com 1 ano, só tenho 100 pessoas. Olha essa fulana aqui, 150 mil. Eu falei, filha, olha só, entendo. Se hoje um ser humaninho tem 150 mil seguidores, ele tem todo um trabalho por detrás, ele não está mais sozinho há muito tempo. Não se comparem, vamos pegar a sua realidade e vamos planejar. É isso. Que é outra coisa que o brasileiro não faz. O brasileiro, ele é muito imediatista, né? Então, o que é planejar? Ele vem desde o recurso financeiro, ele vem, analisa a sua concorrência, o que as pessoas estão fazendo. Olhar a concorrência não é copiar. Você não quer ser mais do mesmo, você quer ser algo diferente, extraordinário. Então, é para te inspirar, para você seguir as boas práticas e tomar o seu próprio caminho, que as coisas acontecem. Não desista. Entenda que uma empresa, para se consolidar, ela tem que ter minimamente uns 5 anos. Salvo coisas extraordinárias como a sua, que é diferente. Você não vê um assunto desse sendo tratado por muitas pessoas. Mas o que tem de consultor financeiro nas redes sociais é uma fábula. Se eu for achar que o mercado já está inflado, eu não vou nem sair do lugar, mas eu tenho diferenciais. É exatamente isso. Entenda quais os seus diferenciais, entenda aonde você quer chegar. Se você quer ser mais do mesmo, ok para você, né? Mas mais do mesmo é um caminho mais difícil. Com certeza. E não desista. O que eu vou repetir muitas vezes é porque todo mundo te puxa para baixo. Eu ouço diariamente, você empreende, da família, né? Na internet, está tentando concurso público? Eu falei, não. Por que você não manda currículo? Olha, eu tenho um amigo que está no cargo tal, super blaster, dá o seu currículo para ele. Não. Eu quero continuar. E como toda, eu tive que me reinventar, porque a minha decisão foi nos 49 agora. E aí, com 50, que medo, gente, porque aí eu já me acho velha, me acho incapaz. Mentira, nunca me achei incapaz. Eu nunca me achei incapaz. Eu volto a dizer, eu aprendo todo dia com todo mundo. Bia me ensina num suspiro. Eu entro na página dela e já estou aprendendo alguma coisa. Impressionante. Então, junta aquele conhecimento e canaliza, que também não adianta você insistir em enxugar gelo, né? Faz um planejamento, conheça algum mentor, todo mundo tem que ter uma pessoa que oriente, né? E siga. E entenda que é que nem no iniciozinho da sua profissão, quando eu era estagiária, que eu ficava, ninguém me vê, o que eu faço para chamar a atenção? É tudo igual.
e cada um tem o seu tempo. Exatamente. E todo mundo começa do zero, né? Sim. Porque as pessoas às vezes chegam e falam, olha, fulano Não, já tá quer assim, começar lá, já tem não sei né? o quê, já quer... Mas assim, além de você não saber o ponto que fulano começou, ele começou do zero. Mas às vezes por trás ele teve quem investisse, ele teve uma rede de apoio maior, ou já tinha, de repente, um exemplo de empreendedorismo na família. Então, cada um tem seu ponto do zero. Então, não Sim. adianta olhar para o ponto do zero, porque eu tô vendo só aqui a grama do fulano. Sim, Né? Então, sim. a gente tem que olhar para nossa por trajetória. detrás, né? Então, é isso. E eu sempre também bato nesse ponto. Eu falo, gente, não desistam no processo. Porque muitas vezes a gente perde por desistir. Porque se a gente continua caminhando, a gente vai ver o que vai acontecer. Aí você fala, não deu certo. Não é que não deu certo, é que você desistiu. Você não teve paciência. E olha, a estatística mostra, eu que mexo muito com esse mundo financeiro, 80% das micro e pequenas empresas que começam, elas vão morrer até o primeiro ano. Isso é muito triste, é um ano, não deu nem tempo, né? Outra estatística ruim, né? Elas não vão... Quem sobrevive, só 20% chega em 5 anos. Isso é muito ruim. Eu não vou dizer que o brasileiro não é persistente, porque isso é um absurdo. Claro que é. Mas a pessoa cede àquela tentação. A nossa cultura não é de empreender, não é de tentar. Aí vai ficar ouvindo o que eu ouço diariamente. Faz um concurso público. Meu amigo quer um currículo, manda aí. Eu não quero voltar para trás, eu quero andar para frente. E aí, quando você vê que empreender é um caminho que você traça, né, o seu horizonte, eu acho muito mais sedutor do que ficar sentado numa cadeira de 8 às 5, seguindo ordem de alguém, porque você sempre vai ter um superior, né? É duro, é muito difícil. Todos os dias eu acordo me questionando, será que eu estou no caminho certo? Quando você é perfeccionista, né? Tem essa E, autocobrança, né? Eu vou postar um Reels, aí minha filha começa, olha a luz, olha não sei o quê. Eu vou só fazer. É isso. Faça. Hoje saiu uma bosta, amanhã vai ficar mais ou menos, daqui a 100 anos vai ficar lindo. Não tem muito menos. É igual eu falo, é igual academia, né? A gente vai no primeiro dia, sente dor, não gosta. É no futuro. Mas eu falo, faça e melhora no processo. Porque senão você nunca vai conseguir se comparar. Porque se você não fez, você não vai conseguir olhar para trás e falar, aquele primeiro vídeo foi mais ou menos, mas hoje eu tô muito melhor. Então, o processo é sempre de evolução se a gente estiver executando, se a gente estiver caminhando, né? E pegando um pouquinho do que você falou, de sair da zona do conforto, pessoas indicando, né? Eu queria que você, Monique, desse um conselho para quem hoje vai ouvir você, faz assessoria com você, ou está pensando que como enfermeiro pode atuar. O que você falaria para essa pessoa? Qual conselho você daria para essa pessoa que deseja iniciar a carreira agora nos Estados Unidos? Eu acho que o conselho primordial é estude inglês. A gente aqui no Brasil, a gente estuda inglês de várias formas e no final a gente não fala inglês. Isso é incrível, né? É simples assim. A gente passou horas estudando e a gente não fala inglês. Isso é incrível. Então, assim, por incrível que pareça, eu tenho muitas perguntas, tipo assim, eu preciso de inglês para trabalhar? E aí eu falo, é claro, né? Até porque a gente está falando de uma profissão que a gente vai lidar com vidas. Não é tão simples assim. Tem uma parada cardiorrespiratória, a pessoa que está ali vai falar com você em inglês. Você tem que entender inglês, né? Então, a primeira coisa que eu falo é, se você escolhe fazer isso, estuda agora inglês. Porque a parte burocrática eu faço para você. A parte burocrática, eu estou aqui exatamente para que você possa ficar livre para estudar, né? Eu faço todo o processo para você, eu preencho formulário, eu entro em contato com faculdade, eu entro em contato com conselho de classe, eu entro em contato com os Estados Unidos, com os órgãos, a pessoa não precisa se preocupar com isso, né? Mas ela precisa focar, porque eu faço a minha parte, mas ela tem a parte dela. Sempre não tem jeito, né? Então, o conselho que eu dou é, estuda inglês, né? Confie em você, tem muita gente que acha que não é capaz, eu escuto muito isso. Mas eu acho que eu não sou capaz de aprender inglês. Eu falo, às vezes é só uma rota que você pegou que não está funcionando. Avalie as outras possibilidades, né? Às vezes é uma mudança de professor, uma mudança de método, é uma experiência diferente, né? Então, não desista do seu sonho por conta da primeira pedra que você
achou no meio do caminho. Eu mesma, por exemplo, teve uma prova que me falaram que eu ia ter que fazer. E aí eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Eu achei que eu tinha fugido dessa prova porque eu já tinha feito outra, né? Aí eu falei assim, mas não vai ter jeito, tá no meu caminho. O que eu posso aprender com isso aqui? E eu tive que fazer a prova 3 vezes, né? Então, assim, a primeira vez eu não passei por 1 ponto, a segunda por meio ponto, na terceira eu passei. Então, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, gente, não é se passar, é até passar. Você vai arrumar um jeito de fazer até passar. É isso aí. Quando passou, pronto, você fez o que te E aí nem fica aquela memória da reprovação. Não, todo mundo passa por isso. A glória é tão grande, ficou até mais gostosa. Gente, no dia que eu recebi o resultado que eu tinha passado nessa prova, eu chorava, eu tremia, eu abraçava meu marido, eu falava assim, cara, eu consegui. Tudo que eu tracei, assim, eu consegui. Pronto, era a etapa final que eu precisava. Então, assim, não desistam dos sonhos. Se você tem muito claro aquilo que você escolhe, eu acho que quando a gente tem clareza daquilo que a gente quer, quando a gente está indo porque outros estão indo e aquilo ali não é claro pra gente, a gente vai desistir, né? É aquilo, a gente olha a vida do outro, a gente se compara e fala assim, eu quero ir porque fulano tá fazendo. Não, aí você não tem clareza daquilo, porque imigrar não é para todo mundo. Não. É que nem empreender não é para todo mundo. E imigrar também não. O imigrante, ele sofre no início, bastante. Adaptação, não é cultura, exatamente. Né? Não é um mar de rosas, né? Eu falo isso porque eu já fui imigrante. Eu falo assim, gente, não é um mar de rosas. No início é difícil, sim, você tem que se acostumar, é uma mudança de cultura, a língua é difícil, não é tão simples assim, mesmo que você passe numa prova, você não é fluente naquela língua. Você vai adquirir a fluência lá no dia a dia, né? Mas não desista daquilo ali, se aquilo ali realmente é para você, se você tem clareza que aquilo ali é para você, né? Então, o que eu falo estude inglês, planeja financeiramente, isso é muito importante, porque senão a pessoa... Por que eu digo isso? Porque senão a pessoa inicia o processo, vamos supor, paga assessoria comigo. Monique, eu quero que você me assessore, porque eu vi que você faz tudo, tal, não sei o quê. Ok, pagou minha assessoria. Mas existem taxas que precisam ser pagas nos Estados Unidos. Aí a pessoa, às vezes, para ali. Fala, mas agora eu não tenho dinheiro para pagar taxa. Poxa, então, eu não consigo dar o próximo passo com a pessoa. Eu falo, então, eu não consigo dar o próximo passo com você, porque não sou eu que avalio os seus documentos. É um órgão lá fora que avalia os seus documentos. Então, vamos lá, vamos organizar aqui, vamos abrir uma conta em tal lugar. Todo mês, junta dinheiro para você poder ir convertendo, porque o pagamento é em dólar. A cultura de parcelamento, ela é do Brasil, ela não é do lá de fora. Porque lá não vai ter parcelamento. Então, assim, a gente tem que trabalhar tudo isso também com os clientes que chegam. E o apoio emocional também. Eu acho que o fato de eu ser terapeuta, eu acho que eu consigo ajudar muito nesse ponto também. Porque às vezes... aquele conforto, né? As pessoas me procuram com muitas crenças, com muitas demandas. Às vezes eu tenho maridos de enfermeira que me procuram. Olha, eu preciso falar com você, conversa com a minha esposa, porque ela tá muito ansiosa, porque não sei o quê. E aí entra a terapeuta né, assim, e tá tudo bem, porque eu entrego assim mesmo, né, e aí eu vou lá, converso, o que tá acontecendo, tá tudo bem, Monique, eu tô assim, não, então olha só, vamos fazer tal exercício, vamos fazer assim, muito que você vai conseguir e tal. Então, eu tento trazer também a minha trajetória faz parte do meu negócio, né? Eu não tenho como... Não existe a Monique... Quando eu decidi virar terapeuta, sempre teve a Monique enfermeira dentro de mim. E agora que eu sou a empresária da parte de enfermagem, existe a terapeuta dentro de mim também. E eu sei que é um processo que mexe muito com as pessoas. Então, eu tento trazer esse olhar. Tudo então, se complementa, na verdade, né? Se complementam, e cada indivíduo é único, e eu aprendo demais, assim, aprendo muito. Me ponho à prova também, porque lidar com pessoas não é fácil, né? Então, assim, às vezes as pessoas me procuram e acham assim, em quanto tempo você vai me entregar isso? Aí eu sempre tenho muita cautela, olha... O tempo ele é muito variado, né? Porque a gente depende de outras pessoas, né? Se dependesse de mim assinar, avaliar, eu te entregava isso amanhã. Eu mesma validava o seu diploma. Só que não é assim. A gente lida com pessoas na faculdade, a gente lida com conselhos, a gente lida com pessoas no exterior. Então, existe um tempo. E as pessoas são muito imediatistas, né? Que nem você falou. As pessoas olham aquela pessoa já vivendo o sonho americano, elas começam hoje o processo, elas acham que é amanhã. E eu falo, calma.
eu tô no processo há 2 anos e eu ainda tô no Brasil. Então, assim, é muita tranquilidade no processo. E cada parte te ensina e você aprende. E sempre tem algum porquê da gente ainda estar aqui no processo. Com certeza. Porque eu acredito muito na força do universo, na força divina. Tudo na sua hora, né? Tudo na sua hora. Ninguém faz, não acontece nada de véspera. É tudo no dia, no momento certo. E as pessoas realmente precisam entender isso. Falando no cenário do empreendedorismo também. Eu trabalho com mulheres também no digital. E eu falo, não olha o programa do vizinho. Respeita o seu processo, o seu momento. Porque às vezes você pode estar um dia de dar aquele boom que você quer, de dar aquele pico, de fechar um contrato legal, mas você está querendo desistir hoje porque você está achando que não tá no seu momento. Mas se você está fazendo o que você está fazendo, é porque tem um propósito nisso e vai chegar. E agora, assim, uma curiosidade, tá? Que eu tenho, que eu sou uma pessoa curiosa. Também pode ser que as pessoas tenham dúvida em casa. Qual o valor da hora, mais ou menos, de dólar do enfermeiro nos Estados Unidos? O valor da hora ele vai depender do setor que você trabalha, né? Da qualificação que você tem e do estado que você vai atuar. Então, assim, em média, você vê um contrato aí para quem está saindo do Brasil de 30 a 45 dólares a hora. Tá? Mas esse contrato, quando você chega lá e cumpre o seu contrato, né, a gente sai daqui com visto que a gente chama Web3, a gente sai daqui com sponsor, com contrato de trabalho, tudo já com green card, com tudo. Isso depois aumenta, porque você ganha experiência na área, no local, você barganha. Estados Unidos é business, então, assim, é negócios, né? Então, se você mostra um bom trabalho, é fácil de você ter um aumento de salário. Né, de você barganhar. Eu, por exemplo, ainda nem cheguei lá e já tive um aumento de salário agora em dezembro. E aí me atualizaram, falaram, a gente está aumentando o seu salário e tal. Eu ainda nem cheguei lá, nem trabalhei. Né? Então, assim, imagina estando lá. Mas, em média, você consegue um contrato aí de 30 a 45, dependendo do estado, até 50, né? Se você for para Califórnia, por exemplo, Nova York, que são estados mais caros, dependendo da sua qualificação, você até consegue um sponsor que consiga aí te oferecer um pouco mais. Mas depende muito. Mas comparado ao Brasil, né? Que eu digo, qualidade do serviço, acesso, né, valorização. E eu acho que os Estados Unidos, por ser business, né, eles estimulam muito essa questão da independência, do empreendedorismo. Eu acho que eu sempre falo isso com a minha equipe mesmo. Falo, gente, eu quero muito trabalhar o intraempreendedorismo aqui dentro. Eu não sou a chefe de vocês, a autoridade. Pelo contrário, eu quero que vocês cresçam também o negócio de vocês. E a gente cria essa cadeia. Então, acho que essa é uma boa referência e ideia para as pessoas que estão saindo daqui da nossa realidade e indo para lá. Sim. Mas acho que é um bom incentivo também, por isso que eu te fiz essa pergunta. É um bom incentivo e eu acho que, às vezes, a possibilidade de crescimento ela é gigantesca. Sim. Então, às vezes, Monique, poxa, mas 37 dólares a hora, será que eu vou me manter? Será que vai dar certo? Não sei o quê. Cara, vai dar certo, porque às vezes a gente só está iniciando a nossa jornada, né? É aquilo, a gente também tem que ter paciência nisso, né? E aí a gente vai iniciando a nossa jornada e vai crescendo, vai aumentando o salário, você vai aprendendo mais. Os Estados Unidos, pro enfermeiro, ele paga bem, mas também exige muito, né? Eu não falo mentiras. Não adianta você ir para lá achando que você não vai trabalhar, porque você vai trabalhar muito. Lá a gente não tem o técnico que nem a gente tem aqui. O escopo de trabalho do técnico, ele é diferente. O técnico no Brasil, ele faz medicamento, ele te ajuda muito mais, enquanto o técnico de lá, ele não faz esse suporte. Então, você que praticamente faz tudo para o paciente, automaticamente você tem mais autonomia. Lá você tem uma relação com o médico muito mais de igual para igual. O médico não questiona você. Se você falar, não é para dar alta para esse paciente, o médico vai falar assim, ok, porque é você que acompanha esse paciente, não se duvidar você sabe mais do que eu, entende? Enquanto aqui a gente não vê esse tipo de realidade. Mas isso traz uma carga também. A partir do momento que você tem mais autonomia, você tem que saber exatamente aquilo que você está fazendo, né? Porque senão pode dar algum tipo de problema para você. Então, isso é bacana, porque assim, você está ali, de fato, exercendo a sua profissão, sendo reconhecido por ela, e o dinheiro é apenas uma forma de reconhecimento. Os Estados Unidos, ele tem uma ampla possibilidade de estudos que não existem aqui. Então, só um exemplo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você nunca seria uma enfermeira anestesista. Lá nos Estados Unidos, você pode ser uma enfermeira anestesista, que inclusive é um dos maiores salários, em torno de 220 mil dólares por ano. Então, assim, você tem... eu tô com vontade de virar enfermeira. Até eu tô querendo virar anestesista, cara. Anestesista, enfermeira, eu tô aqui. Porque... Mas que legal. Porque você tem... Esse dado, uma referência extraordinária
Tá de parabéns, poxa. Sim, e você tem uma possibilidade lá de atuações que não existem no Brasil. Então, você chegando lá, você vai trabalhar, ok, mas você já vai vendo, poxa, não, eu acho que eu quero fazer esse tipo de especialização para poder crescer na minha carreira, para poder montar minha clínica, para poder fazer o que eu quero fazer. Então, assim, para quem quer ir, vá, né? Tem um sponsor, tem alguém que está te oferecendo, aquela pessoa está te levando com green card. Gente, as pessoas não têm noção do que é isso. Tem gente que vai ilegalmente, morre na fronteira. Você está indo com a A porta. qualidade do emprego é muito Sabe? inferior, né? Pois É outro assunto. Você corre um risco, não vai conseguir alugar uma casa Exatamente. direita para você morar. Não faça isso. Assim. Não faça isso. E a Não gente faça. está indo com green card para o cônjuge, para os nossos filhos até 21 anos. E tem permissão de trabalho para a família? Para a família toda, porque a família toda vai com green card, que é a permissão de residência e trabalho. Depois de 5 anos, você pode pedir a sua cidadania americana. Se você ganha a sua cidadania americana, os seus pais podem ir, né? Então, tipo assim, quem de repente tem pai, mãe, né, que tem uma relação, que gostaria de... São 5 anos, gente, 5 anos passa voando. Passa muito entende? rápido. E aí os seus pais vão legalmente para poder morar lá com vocês, entende? Então, assim, eu acho que é uma possibilidade que a gente está tendo a oportunidade de falar mais nas redes sociais, de divulgar mais esse trabalho, para que as pessoas possam conhecer, se planejar. Eu tenho uma menina, só fazendo uma observação aqui, que olha como é interessante quando a gente sabe o que a gente quer. Ela é odonto, né? Ela é dentista. E eu fui fazer uma palestra numa faculdade e ela me procurou. Ela falou assim, eu tô aqui fazendo faculdade de enfermagem. Ai, que legal, não sei o quê. Ela falou assim, não, mas eu sou dentista. Eu já entrei aqui com esse propósito. Olha Porque a faculdade Ninguém de segura essa odonto, mulher. eu sei que eu não consigo validar lá, é muito mais difícil. Não é que não consegue, é muito mais difícil. E eu soube da enfermagem, então eu decidi vir para a faculdade, consegui eliminar algumas matérias por conta que eu já tinha feito odonto. E daqui a 2 anos, eu estarei te contratando para você fazer todo o meu processo. Cara, olha que mulher empoderada. Essa mulher só decidida, ela sabe o que ela quer. Eu falei, menina, você tá de parabéns. Você sabe exatamente o que você quer e você já tá começando agora. Para você vai ser muito mais simples. Já começa a estudar inglês agora, já começa a estudar para a prova de enfermagem agora. Já faz tudo o que você tem que fazer agora, porque você já tá no caminho. Nossa, é muito incrível, muito gente. Legal. Eu, assim, realmente foi quando eu conheci a Monique, eu fiquei encantada. Eu tô encantada. Porque, assim, é uma área que eu falo, não vejo... às vezes, quando a gente atua numa área, a gente acha que a gente vive numa bolha, né? A gente acha que é muito normal. Mas quando você sai dessa bolha, por exemplo, a Monique pode achar normal porque convive... Mas, assim, eu vi um oceano azul de possibilidade diferencial que poucas pessoas falam, principalmente assim, aqui no Brasil, nesse meio digital, pode estar sendo falado, mas com certeza tem muitas pessoas que não têm noção disso. Vou te falar que eu Isso nunca precisa tinha ser. ouvido falar, e o grau da tua explicação, a profundidade que você imprime, a verdade que você fala, se eu fosse enfermeira, Eu já teria ido. Exatamente. Se eu não tivesse nascido para o marketing, eu estava já aqui pensando, porque a minha família é da área da saúde, né? Ou da área jurídica. Sim. E aí, na época de escolher faculdade, eu falei, gente, a saúde, para mim, eu sou fraca. Né? Tem que ter vocação mesmo. Tem que ter vocação. Então, por isso que eu admiro muito, porque, assim, é uma vocação que você está indo lá para fora também atuar nessa vocação. Você está pensando num propósito, mas pensando no primeiro passo, mas também cuidar de pessoas de uma outra forma, uma especialização, por exemplo, como anestesista. Incrível, assim. Parabéns, de verdade, Monique. Mas mais feliz ainda de aprofundar e poder propagar isso para que mais pessoas possam assistir e realmente se referenciar e ver a verdade no que você está falando. Porque você falou, não minto. É trabalho, é um processo, mas que é possível. E como está sendo para você e como você tem outras pessoas que está assessorando e que está sendo possível para elas também, né? Que eu acompanho, vejo várias validações acontecendo. Ai, muitas. E a gente fica muito feliz por isso. Agora, só para antes de a gente ir para o próximo bloco, mandar para a Rê. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está começando a empreender, como se organizar, se planejar na questão das finanças para que o negócio não entre naquelas estatísticas que você tanto menciona, né? Eu acho bem seguro, se você tem a chance de escolher, se não é uma coisa assim, que aconteceu uma ruptura abrupta, começa enquanto você está na CLT. Vai vendo o desenrolar da coisa. Não estou dizendo não só o negócio digital, qualquer negócio. Eu tenho uma grande amiga que resolveu fazer um negócio de bolsas e tal, ela é artesã.
E ela foi devagarinho, foi devagarinho, foi devagarinho. Aí sempre tem aquele momento que aparece um anjo na sua vida, que aparece, né, um cometa passando. Ela segurou o cometa e saiu com toda a segurança. Então, faça o seu planejamento, cria para você um plano de negócios, bota lá as suas metas, aonde eu quero ir. Vou primeiro fazer uma página na internet, ok, então monta. Não, vou ter que ter uma estrutura, vou contratar uma pessoa para fazer bolsa para mim, essa minha amiga, ela não conseguia fazer, então contratar para fazer, ela modelava e tal. Então, faça um planejamento, inicie ainda no CLT, porque na hora de virar a chave, você vai saber e você não vai estar tão inseguro assim, você já vai ter desenvolvido, visto o resultado, né, sentido, e vai ser mais suave. Ou, se você resolveu mudar, né, pegar um dinheiro do seu fundo de garantia, pediu demissão, como é o caso da Bia, né, de repente não quis, vou pedir, sair, acabou. Pega aquele dinheiro, mesma coisa, planejamento. Tudo na vida, como você falou, para a tua atividade, planejamento. Bota ali, qual é a sua meta? Quero criar um negócio. O que eu preciso fazer? Preciso conhecer o mercado, ver meus concorrentes. Bota lá o dinheiro devagarinho. Comece pequeno, porque dinheiro voa. A excelência custa dinheiro. Então, começa com o seu PEC mínimo, mas máximo para atender, para que aquele teu dinheiro tenha uma longevidade. Faça parcerias para agilizar o seu crescimento de uma forma mais econômica, porque parceria pode ser permuta, parceria pode ser visibilidade, e siga, não desista. Eu acho que a grande questão aqui para empreender num país onde ninguém fala em empreender, as pessoas te mandam fazer concurso público ou mandar currículo, é o seguinte: não desista, é um processo, não é rápido. Se você não nasceu herdeiro ou não tem um investidor anjo ou um capital grande, não vai ser rápido, né? Então, se prepara aí, faça um planejamento mínimo para 3 anos e vá. E não para. Você fazer e parar no primeiro ano, você perdeu dinheiro e perdeu energia, porque nada na sua vida em 1 ano vai se resolver. Né? Você tem que dar minimamente uns 3 para sentir se está bom, se não está. Participe, se mostre, entre em grupos de pessoas que empreendem, se torne visível. Aprenda a vender o seu produto. Acredite no seu produto. Se você conseguir somar isso tudo, você vai. Receita e vai do sucesso. conseguir. Eu acho que sim. Então, tem que ser resiliente, tem que ser perseverante, tem que se planejar financeiramente, melhor, né? Se puder fazer uma transição com o CLT, você vai ter uma segurança. Houve um momento que eu pegava meu salário, metade dele era para fazer curso, para investir em outra expertise ou um outro produto, e assim é. E aquilo não é gasto, é investimento. Uma hora retorna, e não retorna rápida. Vocês devem ter investido em curso. Nossa, o tempo todo. E até hoje eu faço o tempo todo. Eu faço mentoria com a Bia, eu tenho outros cursos que eu quero fazer, eu busco certificações, né? Agora que eu vou entrar de cabeça no mundo digital mesmo, juntando essas duas coisas de negócio e mundo digital, eu falo com a minha parceira de negócio, a Lu, que tem uma escola de empreendedorismo digital. Bota na ordem os cursos que eu vou assistir 1 a 1, hein? E aí a gente tem, um jeito, como você falou, como a gente vai ensinar ou mostrar uma coisa que a gente não sabe. Faz muito sentido. Muito legal. E isso foi até um ponto que você falou, eu falo, não indico para ninguém, né? Mas eu, quando saí por questão de saúde mental mesmo. Tava entrando com crise de pânico. Isso não tem preço, Bia. Exatamente, por conta da pandemia, tinha que voltar pro presencial com meu filho pequeno, pegar metrô, sem vacina, e falei, gente... Comecei a entrar em crise realmente, e aí minha terapeuta falou pra mim, se você tiver como cobrir pelo menos seu salário, eu te aconselho a sair. Ou você vai precisar ser medicada. E eu escolhi sair de repente, né? Mas assim, tava com os freelas começando ali, mas me dei um prazo. Falei, vou continuar aqui nesse ritmo. Planejamento. Para que daqui a 1 ano eu esteja faturando pelo menos, sei lá, uns 5 mil reais, assim, botei mais ou menos na época. Mas em 1 ano, eu tinha feito 5 dígitos no mês, sozinha. Depois comecei a delegar.
Então, esse é o principal ponto, né? Da gente se planejar, executar, entender que a gente precisa caminhar, né? Mas se puder fazer, iniciar já com planejamento, é muito melhor, vai ser muito mais fácil. Sem dúvidas, né? O que eu noto aqui no empresário brasileiro, e eu acredito, fonte a minha cabeça, tá? As leituras que eu falo, eu acredito que empreender no Brasil normalmente acontece por uma ruptura. É a pessoa que está sem emprego, está sem esperança. Os salários aqui para determinadas classes são muito baixos, os ambientes são tóxicos, o empresariado normalmente não presta atenção nas necessidades. Aí a pessoa pega aquela motivação e vai com a cara e com a coragem. Aí é muito mais difícil de render. Por isso que eu entendo que tantos números são ruins. Se você pega a estatística dos MEIs, atrás de um MEI, tem uma pesquisa interessante de uma ONG americana, né, para ver esse perfil. Atrás dos MEIs tem um ex-CLT. O cara perdeu o emprego, ele abriu um MEI, aí foi ser Uber, aí ela gostava de fazer bolo, foi fazer bolo. E começou assim, por acaso, e aí é muito fácil. Aí um dia o telefone toca para uma entrevista, ela não vai dizer não vou. Porque aí olha o filho querendo um negócio, não tem tempo de deixar a plantinha do seu negócio sair da raiz, começar a brotar, dar o frutinho, né? E a gente sabe que empreender tem meses, por exemplo, finanças com a Rê. Agora está completamente parado. Não sei se é férias, não está rendendo. Uhum. Né? Se eu não tivesse lá a RJ rodando com contrato, é outra questão que você tem que prestar atenção. Se você vende serviço pessoal, você tem que cuidar. Porque, por exemplo, se fosse na Finanças com a Rê vender mentoria, eu ia ter receita para 3 meses. E daí? Depois? Um ano tem 4 trincas de 3 meses. Né? Isso. E aí? Então, é bom você diversificar os seus produtos para que você tenha sempre um pingadinho ali para te suprir na hora dessa transição. Então, empreender, olha quanta coisa a gente já falou aqui. Tem que sentar, tem que pensar antes de fazer, porque eu vejo a pessoa já inicia fazendo. Antes de fazer, aonde você quer chegar? Que produtos você vai ter? Para você desenvolver até a sua própria estratégia, né, de como você vai vender aquilo, como é que você vai tocar o coração da pessoa para que compre de você. Imagina. E principalmente mentalidade, porque eu tenho um cliente, inclusive da agência, que ele é farmacêutico, dono de farmácia. Ele mexeu no Instagram, e aí eu comecei a pesquisar, que eu gosto de saber a história. Ele falou, eu fui demitida, peguei a minha rescisão, fui estudar para saber como poderia abrir um negócio e descobri que a farmácia é um dos negócios mais rentáveis que tem. E ele não é formado não é farmacêutico, está no 4º período de farmácia agora. Então, assim, é muita mentalidade disso também, porque às vezes as pessoas... Eu, no caso, era associada no escritório, então eu não tinha FGTS, não tinha nada disso. Não tive rescisão, tive dias trabalhados, né, quando eu saí. Mas muitas vezes a pessoa está anos na empresa mandada embora, recebe uma super rescisão e não tem a mentalidade de usar aquilo para criar um negócio ou para fazer um investimento. E olha, a gente precisa falar tudo sobre bem. isso. Tem gente que está tudo bem. Na minha família, ninguém ali nasceu para empreender. Sim. As pessoas gostam de rotina, gostam do seu dia previsível. Eu sempre fui meio fora da curva, eu sempre gostei de fazer alguma coisa diferente, sempre gostei de me vestir só de preto, sempre fui diferente. Sim. Né? Tá tudo bem, cada um tem o seu Não, estilo. mas eu nem digo só Mas pra você empreender. tem que saber o quanto você arrisca. Isso. Olha, o cara vai entrar no mercado que ele não conhece nada. Não, sim, não, mas eu digo nem no empreender, mas, por exemplo, recebi uma rescisão grande, mas... sei lá, 50% eu vou botar numa rentabilidade. Sim, sim. Não, a pessoa às vezes recebe aquilo e vou viajar, vou isso, vou aquilo. E de repente dá 6 meses, 1 ano, ela não voltou para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, falar sobre finanças, falar sobre planejamento, que a gente está falando aqui, é muito importante por isso, é necessário. Porque não só para o empreendedorismo, mas para a vida. Porque senão a gente realmente vai ficar naquela corrida de ratos. E agora, né, falando um pouco sobre delegar, você falou do Finanças com a Rê, eu quero falar para as pessoas que estão vendo a gente, se tem uma empresa, a gente pode contar com a Crisago, a gente te ajuda a criar conteúdo, a gente te ajuda a gerar demanda, a gente faz tráfego pago. Então, a Crisago vai aparecer o QR Code aí na tela para vocês. Podem estar em contato, tem uma equipe super qualificada, maravilhosa, disposta a atender.
vocês, né? A gente tem muito como pilar, como cultura, a questão da qualidade do atendimento e também ali o carinho com o cliente, porque a gente sente que cada cliente que entra quase um braço, é um filho, é um dedo, e a gente quer que esse cliente fique ali com mais tempo e que dê resultados. Então, vamos movimentar Finanças Correias, a gente está aí disponível, tá? Eu super recomendo. Aí eu gosto quando vem cliente assim, porque o feedback é ao sabe vivo. que eu te namoro, né, mulher? A gente vai começou conversar, assim, a gente vai namorado, né? A gente vai conversar, vamos evoluindo isso. E também, falando aqui em estudo, a gente tem aqui uma faculdade para quem quer estudar à distância, a Uninter, que é no Norte Shopping, tá com a gente também, apoiando o podcast, e também tem condições especiais. Então, a Mônica que falou, quem quer técnico, quer começar a fazer enfermagem, ou odonto, que pode eliminar matérias, então pode estudar à distância, pode estar começando, pode, né, enfim, investir no profissionalismo e se aventurar, se sair dessa zona de conforto. O estudo ninguém tira de você, eu recomendo. É a única coisa que eu falo que ninguém tira da gente, ninguém é o nosso tira de conhecimento. você. É isso. Eu comecei o MBA, inclusive, né? Agora Parabéns. Pelo FRJ. É um mulherão essa moça, né? Eu amo a vida acadêmica, gente. Isso realmente era o caminho que eu queria lá atrás, mas tudo acontece no momento certo, né? Mas então, conta, é de quê? É de gestão e marketing. Pelo FRJ. Nada mais justo, né, moça? De gestão e marketing. Estou bem apaixonada. Também é EAD, mas pelo FRJ, assim como a Uninter, também é EAD. Então, não tem problema de, não consigo me deslocar, não tenho tempo. Dá para se organizar, fazer de qualquer lugar, se especializar e poder investir numa carreira, por exemplo, como uma assessoria de enfermagem internacional. Sim, sim. Né? Então, dá para tudo. Olha que barato, né? Com certeza. Então, vamos agora ao bloco mais pessoal. Vamos ao conteúdo mais pessoal. Fazer umas perguntas e aí vocês respondem de uma forma mais direta possível, tá bom? Tá. Então, Renata, como você equilibra a sua vida pessoal e profissional? Como eu equilibro? Trabalhando muito. Ótima resposta. No momento eu estou em construção, né? Eu não sou a melhor pessoa. Quando eu era CLT, eu era uma workaholic, assim, total. Continuo sendo. Mas o que acontece? A minha família sabe que, para mim, trabalhar é o jeito que eu deixo um legado para a vida e que aquilo me faz feliz. E é isso. Eu sempre tento juntar, e se eu estou num cliente, eu vou almoçar bonito, naquele lugar que eu quero. A gente sempre dá aquela quebrada porque eu estou ainda construindo o meu legado, né? É isso, equilibrando os pratinhos de vez em Exatamente. quando, né? Tem hora que um fica mais perto, eu sou aquela moça do circo chinês que fica lá. Eu ainda estou nessa fase, eu não evoluí, viu? Não, perfeito. Monique, qual a dica de organização que você dá para uma enfermeira que quer desejar como iniciar a assessoria hoje? De organização? Isso. Organização de estudo. Eu acho que precisa se planejar para estudar, porque a gente precisa estudar muito, né? Eu ia falar finanças, mas eu já falei finanças várias vezes aqui. Mas o estudo, ele é primordial, porque é uma rotina nova que vai entrar na vida daquela enfermeira. E eu costumo dizer que o processo ele é um pouco solitário, né? Porque são Sempre, coisas, né? São coisas que, assim, o marido não vai poder fazer por você, seus filhos não vão, eu não vou poder fazer. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que passar nas provas. Então, eu acho que organização e entender que evolução não precisa você estudar 10 horas por dia. Se você estuda 1 hora por dia, meia hora por dia, mas você mantém aquela constância, você está evoluindo também. Então, organize o planejamento de estudos, porque isso ninguém pode fazer para você. Muito bom. E você tocou num ponto lá no início que eu acho interessantíssimo, do inglês. Eu mesma tive inglês na escola, durante o ensino fundamental, fiz curso de inglês, tenho diploma, mas assim, se a gente não praticar, se a gente não manter essa consciência, realmente A prática é essencial. acaba sendo esquecido. E o inglês já é fundamental, né, para todas as áreas, mas ainda mais quem vai atuar diretamente lá. Então, invistam no inglês realmente, invistam nos estudos. Muito obrigada por todas as informações. E aí, agora eu quero saber das duas, né? Vocês podem escolher. Qual foi o maior ato de coragem que vocês tiveram para fazer o que vocês fazem hoje? Olha que pergunta capciosa, né? Maior ato de coragem. Eu diria que é não ter desistido, assim. Porque eu vou te falar, você já com a caneta pesada assinando milhões, representando multinacional fora do país, de repente você olha para um lado, você olha para o outro, você não é mais nada. Isso, para mim, pessoalmente, como Renata, pessoa física, foi muito duro. Foi um peso. Você acordar, você acostumado, porque existem variáveis, né? A vaidade, o status quo, você ter opinião, você falar e as pessoas ouvirem.
E isso, para mim, essa passagem foi muito dura. E recomeçar, quando você já foi, é muito difícil. Mas eu digo para você, hoje, já superado, o primeiro ano para mim foi muito duro, mas já superado tudo isso, como eu me realizo, eu descobri realmente que eu me realizo ajudando as pessoas, e isso faz tudo valer a pena. Mas não é fácil. Qualquer ruptura que você tenha na sua vida, você descobre uma doença, ou faleceu alguma pessoa muito querida, é sempre muito duro, né? Mas eu digo que essa transição, para mim, realmente foi fruto de uma ruptura muito forte. E hoje eu tenho uma certeza, o mundo corporativo não me agrega mais, não é mais o que eu quero. Eu quero ter mais autonomia, eu quero poder viver aquela vida que eu não pude viver, porque eu estava viajando a trabalho, porque eu estava ali, lá. Então, eu diria, isso, aprender uma palavrinha mágica, resiliência, a arte que tem de você se ferrar e levantar a cabeça e pegar daquele problema, transformar aquilo em coisas boas para a sua vida. Sim. Eu acho que se aquilo ali não me destruiu, nada mais é capaz de me destruir, eu diria. Maravilhoso. Sinceramente, assim. E você, Monique? Eu acho que o maior ato de coragem, no meu ponto de vista, que aconteceu comigo, que eu vejo que acontece com muitas assessorandas minhas, é conseguir transformar o medo em potência. Percebe? Porque o medo, ele pode te paralisar, mas ele também pode te trazer potência e te direcionar para onde você quer ir. E o medo, ele existe, e tá tudo bem, né? Quando eu decidi iniciar o meu processo, diversos medos surgiam, né? Será que eu vou dar conta? Vou voltar a dar plantão, tanto tempo sem dar plantão. Meu filho é autista, será que meu filho vai conseguir? De repente é melhor ficar aqui na minha zona de conforto, eu já conheço aqui, já tenho tudo aqui, né? Como é que vai ser pro meu marido, minha filha mais velha e tal? Mas o medo, ele, de alguma forma, eu consegui transformar ele em tipo assim, não, é esse medo que vai fazer com que eu vá. Porque senão eu não vou saber como vai ser. Eu não quero chegar daqui a 15 anos e ficar pensando, cara, e se eu tivesse ido, hein? O que será que eu teria vivido? As pessoas têm que entender que nada é para sempre. Se você for também não gostar, você pode voltar e tá tudo bem, sabe? Sim. E você recomeça, né? Então, assim, eu acho que esse é um ato, assim, de coragem. Você conseguir transformar esse medo em potência. É o famoso vai com medo mesmo. Vai. E faça. E eu também digo muito isso, gente. Só não tem solução pra morte. Não deu certo, volta, busca outro caminho. Sim. Mas ficar no e se. Acho que o e se te corrói. O e se eu tivesse apostado, se eu tivesse se. E aí você vai ficar sempre nesse questionamento. Agora viva isso. E aí, não funcionou. Mas eu tentei. Mas eu me arrisquei. Então, eu quero muito já agradecer vocês pela partilha aqui, por esse momento incrível, que com certeza vai agregar todo mundo que está em casa com a gente. Então, mais uma vez, vocês estão aí assistindo a gente, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais, divulguem para outras pessoas, porque, como eu falei, existem uma gama de pessoas que podem fazer o que vocês fazem, mas não faz da forma que vocês fazem. Vocês trouxeram isso aqui de uma forma muito clara. Monique, que é um nicho muito mais específico, que eu acho que não é tão comum. E a gente sempre conhece pessoas da área da saúde que às vezes estão insatisfeitas, mas gostam de trabalhar com o que trabalham. Mas é o mercado de trabalho daqui, brasileiro, que não valoriza o profissional, né? Então, as pessoas podem ver outras possibilidades. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, muito obrigada pelo tempo de vocês. Estou ainda mais encantada pela história de vocês. E eu também agora quero pedir para vocês dois deixarem um feedback, um conselho, um convite para quem está assistindo a gente de casa e também como foi a experiência de estar aqui hoje. Sim. Por favor. Primeiro eu quero agradecer, né? É sempre bom estar entre vocês, mulheres, empreendedoras. Eu sempre aprendo muito, né? Ouvindo aqui a Renata, né? Isso. Contando um pouco. Já estava te seguindo nas redes sociais. Hoje de manhã eu até botei um comentário lá. Ai, meu Deus, ainda bem que eu vou te conhecer hoje, porque eu já quero falar sobre isso. O bom daqui é isso. A gente sempre sai trocando aqui, esse network. A gente já vai trocando, já vai, né? Aprendendo. A gente sempre aprende, né? Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais do meu negócio, né? Falar um pouco mais daquilo que eu atuo.
sugestão para as pessoas? Como é que foi que você É um falou? conselho, uma sugestão, um Conselho? convite. Gente, é o mesmo conselho que eu dou para todo mundo. Permita-se. Permita-se. Você não sabe o que você vai viver se você não der o primeiro passo. Existe uma frase que eu amo, que é do Albert Einstein, né? Ele fala assim: insanidade é você querer coisas novas, mas fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, se você fica só no mundo dos sonhos e você quer, mas você também não dá o primeiro passo, não muda uma rotina, não muda o que quer que seja, para qualquer coisa na vida da pessoa, né? Permita-se. Né, viver. Talvez o extraordinário tá logo ali, só basta você dar o primeiro passo mesmo. Ai, que bonito, adorei, levar pra vida. Muito bom, muito bom. Adorei. Reflexão pra vida mesmo, né? Levar pra vida. Você, Renata. Então, queria agradecer. Bia é uma pessoa incrível, a gente já está nesse namoro aí longo, né? De trabalho e de perspectivas. Muito bom estar aqui, apresentar um pouco do Finanças com a Rei, do Conexão Digital Oficial, que é novinho, meu filhinho pequeno, de um mesinho só, né? Que eu estou ainda tá embalando. Embalando. Então, o que eu diria para vocês? Sonhe, planeje, realize. Sabe, a vida é muito difícil, viver sem sonho é impossível, né? Então, sonha, planeja, realiza, não fica olhando para o outro, segue, não desista, né? E tem uma outra frase da mesma pessoa, que é fantástica, que ele fala alguma coisa do gênero, né? Que uma cabeça que se coloca disponível para uma nova ideia jamais volta ao seu estado original. Então, siga, gente. Você está aí com aquele medo horroroso de empreender, ouvindo, tampa o ouvido, não ouve conselho familiar, pega e faz. Se acredita na sua ideia, faça. Vai ser difícil no início, mas depois as coisas vão se encaixando, não desiste. É o que eu diria para vocês. Assim. Não é receita de bolo, não é porque deu errado para alguém que vai dar errado para você. Não Cada um tem seu ponto de luz, de equilíbrio, de momento, como a gente falou aqui, mas tem que acreditar na sua trajetória. Então, fico muito feliz por estar aqui. Falo, essa mesa realmente é muito rica, de muita troca, de muito aprendizado. Mais uma vez, obrigada, meninas. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, Bia. Obrigada, Mônica. Obrigada.